o que seria o existencialismo? Já que está dentro aí da sua prática, né, constante, especialização. Primeira coisa que a gente pensaria é que existencialismo no dia a dia, no cotidiano, nas nossas vidas, na vida das pessoas, se eu for ali fora agora e perguntar para você o que é existência, o que é existir, a pessoa vai falar da sua vida. Então aqui nós estamos num movimento e numa escola que vem da filosofia contemporânea, e isso tem marcos históricos muito importantes que, sinteticamente, eu vou dizer o seguinte: esse marco que sai da filosofia moderna para a filosofia chamada contemporânea advém especificamente de um caminho de filosofia como uma forma de compreender a realidade, contribuir para a história de mundo e de ser humano, em que, de repente, se focou tanto de entender da lógica, de entender do conhecimento. A parênteses, a título de curiosidade, quando a gente fala epistemologia, a filosofia, epistemologia é teoria do conhecimento. A filosofia chamava isso de teoria do conhecimento. Duas perguntas fundamentais: o que é possível conhecer e como é possível conhecer? Essas perguntas nunca serão totalmente respondidas e nunca deixarão de ser importantes e válidas. Por que a filosofia faz tantas perguntas? Porque o movimento reflexivo é um movimento de espiral. Quando eu estou a pensar e estamos a discutir um tema, amanhã, se a gente voltar a esse tema, a gente sempre vai avançar. Ah, mas filosofia trabalha com verdade provisória. Não apenas a filosofia. Se não for o provisório, é porque tudo está em movimento e evolução. Se não for provisório, for totalmente absoluto, nós estamos no terreno da teologia e nós já estamos no campo da dogmatização. Né? Então, a filosofia veio se desenvolvendo antropologicamente, ética, política, enfim, várias áreas nas quais elas constituem como um todo. O que é o ser e tudo mais. De repente, o que está acontecendo no mundo no início do século XX, antes de chegar à sua metade? De repente explode. Os maiores, vou assim dizer, né, ainda não sei se a colocação é tão boa, explode talvez os eventos históricos mais marcantes, mais impactantes, mais terríveis, mais violentos da história da humanidade, que são Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Então é nesse momento que a filosofia enquanto história, e lembrando que filosofia não é a sua história, ela contém histórias, mas filosofia é a atitude filosófica por excelência, que é reflexiva, né? Nós estamos ali diante da barbárie, nós estamos diante da desumanização e etc. E então começa-se a um retorno da filosofia a possíveis raízes de quem é o ser humano, que ser humano que é esse, como que ele vive no mundo e como que ele convive. Ora, se desenvolvemos toda uma base de pensamento que leva a uma história de desumanização, de barbárie, de genocídios, desses capítulos da história, risco de autodestruição, porque o que destrói não é o planeta. Somos nós. Isso. O planeta, ele se recupera da nossa ação sobre ele continua. Sim. Se a gente faz um movimento autodestrutivo, na psicanálise a gente tem, para mim, continua sendo o termo mais ideal para falar disso, que é com Freud, a pulsão de morte, que é uma coisa que está presente todos os dias diante de todos nós, né? Fazemos escolhas e movimentos para a vida e para a morte, para a saúde e para a doença. É só se observar um pouquinho para se dar conta disso. Então a filosofia resolve se voltar a questões antropológicas, a questões éticas. E diante disso, vamos pensar: é possível conviver em paz? É possível ter mundo para todo mundo? É possível a gente pensar num sentido para a vida diante de uma realidade dessa? Será que se faz necessário a gente perguntar pelo óbvio? O que é o ser humano? O que é ser? Separa humano.
Então aqui vem a pergunta radical. Para uma visão existencial, saindo de um campo mais biológico, não excluindo, mas deixando ele de lado para a gente olhar pelo lado mais social, a capacidade do ser humano de transcender, de abertura, de criar, de inovar, né, desenvolver culturalmente, socialmente, etc. A gente compreende a existência que nós temos muitas possibilidades de existir, inclusive as piores possíveis, não só as melhores. Talvez a gente não nasce totalmente assim, somos humanos, agora é só dar continuidade. Será que não vamos nos tornando humanos a partir do caminho que vamos fazendo? A relação que eu estabeleço aqui com você hoje, que você estabelece comigo, ela pode ser uma relação humanizante, humanizadora? Ela pode ser uma relação violenta? Totalmente. Então nós estamos prontos, acabados? Nós estamos determinados? Não. É isso que esse momento histórico marcante vai nos mostrando, e aí começa esse caminho chamado Fenomenologia e Existencialismo, dois movimentos e duas escolas, em que existir é tomar consciência em que eu preciso ser autor de uma vida, e que vida que é essa que eu estou desenvolvendo, que eu não sou uma ilha, eu já nasço inserido num momento histórico, dentro de uma cultura, numa sociedade, instituição, a começar, né, pensando aqui no que possa predominar, que a gente chame de família, né? Então eu preciso me haver com esse caminho, com essa jornada. Eu sou o autor da minha história. Então isso aqui que significa existir. No radical, na etimologia, na raiz da palavra, existência. Quando a gente pronuncia assim, fica mais fácil de entender, né? Quem aqui não sabe dizer o que é ex-namorada, ex-namorado, ex-graduação, aquilo que já passou e não está mais. Então, esse prefixo ex ou ex significa lançado para fora. Significa que, lembrando de Simone de Beauvoir, né, a filósofa existencialista francesa, não tem jeito de eu arrancar, de eu me apartar, de eu me separar da minha existência. Hoje eu cansei de você, vou te deixar de lado, vou caminhar sem você, daqui uns dias vou tirar férias, vou me demitir da minha existência, depois eu volto e vou seguir com ela. Não tem jeito. A existência é aquela coisa de que estou no mundo, lançado no mundo, não tem garantia, não tem segurança, mas do outro lado eu tenho todas as possibilidades de ser. Sou eu que vou constituindo a minha história, o meu caminho, de acordo com os meus valores, de acordo com o que eu acredito, com o que eu desejo, com o que eu vou escolhendo. Então isso que é a existência. Veja que não é sinônimo de vida, ainda mais se a gente considerar vida especificamente na questão mais bio, né, mais focada em corpo. Então existir é meu compromisso comigo mesmo, como um ser humano que é individual, que está inserido na sociedade, que é um cidadão, que responde pelo que eu sou antropologicamente, de como eu me relaciono, eu convivo com você, isso é o campo da ética, e de como é que a gente pensa coletivamente um mundo, um céu, que é um espaço, um céu para todos, e que a gente possa desenvolver uma cultura de paz, né? Então pensar no bem comum, pensar em cuidado, pensar em sustentabilidade, uma palavra muito atual, já está no campo da política. E aqui eu estou considerando os valores gregos de base do que seria política. Eu não estou falando de sistema político, de representação de partido, né, dessa redução atual que nós temos. Então veja bem, o universo da filosofia contemporânea é tão importante para pensarmos psicologias fenomenológicas, existenciais e humanistas. É um universo antropológico, ético e político. É um tripé que, se eu não tiver no mínimo essa trinca, não se sustenta. Nós estamos falando de fundamento o tempo todo, né? Não para em pé. E aí a gente vai ter violências desde a minha relação com você até de uma nação
a outro, nós temos problema macro, e isso continua repercutindo novamente em grande escala, exatamente nesse momento histórico que estamos vivendo. Então, mais uma vez, estamos civilizados? Estamos humanizados? Estamos seguros e garantidos que não criemos violência? Nós, na psicologia, o nosso compromisso, nós trabalhamos independente do campo de atuação, desenvolvemos uma ciência e profissão a favor de uma sociedade pautada em valores de uma antropologia, de uma ética, de uma política de bem comum, de sustentabilidade, de vida, de saúde, ou fazemos caminho diferente? Olha, se a gente pegar as resoluções, código de ética, nossa classe, todo o caminho, no papel a resposta é muito rápida e segura. Mas na prática, nos desafios, em resposta às demandas da sociedade, a psicologia não está imune a explorar, a cometer violência, a cometer desserviço contra alguém ou alguéms, né? Então é uma reflexão que cabe a todo momento. Então, existir é eu, aqui agora, no hoje da minha vida, sou eu que decido o que eu faço disso. É um grande poder, o maior poder que nós temos nas mãos. Porque o poder de como vai ser minha vida, meu dia, o que exatamente vai acontecer de amanhã para depois, não temos. E quanto mais a pessoa tenta viver essa ilusão, essa ficção, maior frustração, sofrimento. E mais ansiedade. Exatamente. Então é uma indeterminação com o poder de determinar. Sim. Existência é eu estar com a caneta e o papel produzindo, escrevendo a história da minha vida.